O céu e o inferno, justiça divina, segundo o Espiritismo. A gente, quando vai estudar e entender a questão tão delicada como essa, o céu e o inferno, porque muitas das vezes nós vamos pensar o que tem depois da morte. E esse pensar o que tem depois da morte é que vai fazer com que a gente comece a dar outros valores à vida, tão importantes para uma conduta ética e moral na nossa existência, assim entendemos, e a doutrina espírita nos explica dessa forma. Então, pela crença em um nada, o homem concentra todos os seus pensamentos forçosamente na vida presente. Pensar na vida presente, pensar somente neste momento que nós estamos vivendo, torna-se uma condição um pouco desfavorável ao nosso processo evolutivo. Porque se a gente pensa só aqui, se nós não tivermos alguma coisa que nos mude a consciência para termos mais ética, para termos mais condições de procurarmos entender os princípios que a vida nos oferece, a forma com que nós devemos procurar vivenciar da melhor forma possível a nossa existência, a gente começa a ter atitudes não menos dignas. Assim, a gente acredita que seja, porque a maioria das pessoas religiosas, eles tendem a ter um freio, um limite. Até aqui eu posso ir daqui para frente, eu tenho que me conter. Bom, então, logicamente, não se explicaria a preocupação de um futuro que se não espera. Se eu não espero nada do futuro, como é que eu vou me preocupar com ele? Que tipo de futuro me preocupa? Apenas desta vida? Então eu quero me dar bem aqui, porque eu não espero nada depois. Eu só penso no aqui e agora. E o homem é um ser espiritual. E um dia, queira ou não, a consciência bate a porta e nos cobra o que fizeste. Esta é a grande preocupação que a doutrina espírita tem, que é de nos educar para uma manhã de luz, para uma manhã de realizações. Esta preocupação exclusiva do presente conduz o homem a pensar em si, de preferência a tudo. É, pois, o mais poderoso antídoto ao egoísmo. E o incrédulo é consequentemente, ou melhor, o incrédulo é consequente quando chega à seguinte conclusão. Aquilo que nós já comentamos um pouquinho antes, se eu não acredito que existe uma vida futura, não acredito que exista algo que eu tenha que prestar contas, eu começo a tomar determinadas atitudes que vai ser apenas para me beneficiar aqui. Mas muitas das vezes, quando eu quero me beneficiar aqui, se eu não pensar em daqui a 5, 10 anos, eu me complico também. Então nós temos que ver que a doutrina espírita ela nos mostra que nosso futuro não é só o futuro da próxima vida, é o futuro desta vida também. Em todas as nossas ações nós temos que pensar o que eu estou fazendo hoje tem uma consequência. E como será essa consequência para daqui a alguns anos? Desfrutemos enquanto aqui estamos, gozemos o mais possível, pois que conosco tudo acaba, gozemos depressa porque não sabemos quanto tempo existiremos. Então a gente já pegou aqui nesses 2 pontos para continuar a nossa leitura. Então, veja bem, se a pessoa não acredita na vida futura, ele quer apenas desfrutar do que tem aqui agora. Fazer alguma coisa para o próximo? Qual o benefício que eu vou ter? Qual a recompensa que eu vou ter? Por que eu tenho que ser bom? Por que eu tenho que ser ético? Por que eu devo ser uma pessoa moralizada? Ele não espera nada do futuro. Mas tem algumas pessoas que agem melhorzinho porque ele acha que se ele for melhorzinho, Deus vai lhe oferecer algo mais, vai lhe oferecer algo diferente. Então é isso que nós temos que começar a entender, isso que nós temos que começar a pensar. Como nós vamos lidar com as situações adversas, com as situações favoráveis, se a gente não crer numa vida espiritual. Ainda consequente é esta outra conclusão, aliás, mais grave para a sociedade. Gozemos apesar de tudo, gozemos de qualquer modo, cada qual por si. A felicidade neste mundo é dos mais astutos. Aí aqui já traz uma complicação ainda maior, ainda mais complexa, ainda mais perigosa. Então nós temos que procurar entender que nós temos que caminhar sempre de uma forma ética, de uma forma mais moralizada, independente de religião, porque o nosso caráter é que tem jogo, mas a religião vai nos mostrar que tem uma consequência das nossas ações. Se eu tomo uma ação negativa, se eu tomo uma ação menos digna, menos condigna, vai ter uma consequência, vai ter uma atitude, e isso lá na frente vai trazer para mim benefícios ou malefícios. Depende de como eu conseguir
lidar com essas adversidades, com essas situações. E se o respeito humano contém alguns seres, que freio haverá para os que nada temem. Então, se nós estamos aqui, nós temos que procurar entender que para algumas pessoas existe um freio, que é o temor pela justiça divina, que é o temor a Deus. E se a pessoa não tem esse temor, não tem esse sentimento, de que forma ficaria então a vida das pessoas sem esse padrão de entendimento, esse padrão de raciocínio de que nós temos que respeitar algo mais, nós temos que ter um respeito por Deus, nós temos que ter um respeito por aqueles que estão conosco, por aqueles que estão em torno de nós. Se nós não procurarmos fazer isso, como nós vamos estar? De que forma nós vamos procurar nos entender, nos compreender? E principalmente o outro. De que forma nós vamos estar respeitando o outro? Então, o céu e o inferno, ele traz para a gente que se eu não ajo de uma forma muito ética, eu vou ter comportamentos estranhos ou comportamentos em desajuste, e isso vai trazer para mim as consequências no futuro. E lembremos que o futuro não é só na outra vida, é também nesta vida. Acreditam estes últimos que as leis humanas não atingem senão os ineptos, e assim empregam todo o seu engenho no melhor meio de a elas se esquivarem. Então a pessoa está tomando as atitudes, está agindo sem se preocupar com as consequências espirituais, apenas tentando se esquivar das leis humanas. Então, nós temos que estar sempre atentos, temos que estar sempre vigilantes, para que a gente tenha condições de discernir a forma com que nós estamos gerenciando a nossa vida. Tem gente que não gosta muito de ouvir isso, mas é o que nós temos que fazer. Como eu estou gerenciando a minha vida? Se eu estou gerenciando a minha vida para o bem, tranquilo. Se eu não estou gerenciando a minha vida para o bem, tem consequências. Se a doutrina insensata e antissocial é seguramente o niilismo, que rompe os verdadeiros laços de solidariedade e fraternidade em que se fundam as relações sociais. Então, o niilismo aqui é tudo sofrimento, aqui é tudo muito ruim, então é você antissocial, você insensato, vou tomar uma série de atitudes desagradáveis e não importa com como eu vou estar lidando, porque eu quero me dar bem. Infelizmente, tem pessoas que pensam assim. Mas que bom que o número delas já tem diminuído bastante, porque alguns já pensam que existe um limite, que existe uma relação, que existe um Deus que gerencia nossas vidas, que orienta nossos destinos e nossos caminhos. Aí é importante nós lembrarmos que os verdadeiros laços sociais se baseiam na fraternidade e na compaixão. Nós temos que botar isso sempre em mente. É sempre bom compreender que o céu e o inferno nos mostra o estatuto da consciência. Estudá-lo pode significar para alguns evitar séculos de sofrimento no além. Para outros, pode ser o despertar de uma nova vida cheia de luz, de esperança e de fraternidade. Depende de como você vai conduzir sua vida. O céu e o inferno é aquilo que nós carregamos no nosso coração. E lembre-se, a nossa consciência dita as regras da nossa vida no mundo espiritual. Se nós lá não tomamos todas as providências compatíveis e condizentes com a nossa postura e posição evolutiva, nós vamos cair, nós vamos nos prejudicar, nós vamos nos ferir.